cheias. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua presença, Senhor, desde o início desse culto, em cada louvor entoado nessa igreja, Pai. Porque o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, todo o poder, Senhor, seja dado a Ti. Nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor, nessa manhã e Te pedimos, Deus, vem neste lugar com a Tua presença, Pai. Assim como o Senhor invadiu as nossas vidas nesse momento de adoração, nós pedimos que o Senhor toque as nossas vidas, que o Senhor nos transforme também através da Tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, que nenhuma palavra que saia da minha boca seja de mim mesma, Pai, mas que o Senhor direcione, Pai, tudo que o Senhor tem pra gente aqui nessa manhã. Como o Senhor já falou comigo em casa, que o Senhor continuou falando, que o Senhor fale com a gente agora aqui como igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Se quiserem sentar, fiquem à vontade. Bênção, né? Eu sempre fico muito feliz quando eu chego e é o coral que está ministrando. Vejo a Renata, o Carlos, que a gente acompanhou desde o começo, a chegada deles no Ministério de Louvor, e tem sido bênção demais. Como a Gisele falou agora há pouco, que ela estava na casa dela, pensando, né, pedindo a Deus o que ministrar. Mulher, acho que é sempre assim, né? A gente está sempre fazendo alguma coisa de casa, enquanto a gente está pedindo direção para Deus. O apóstolo me mandou recado ontem, pedindo para eu dar a palavra, e eu falei, ai, apóstolo, amém. Eu não gosto muito, não fico muito à vontade para falar em público. Falei para ele, mas amém. Se é o que Deus está pedindo, eis-me aqui. Eu estava em casa fazendo almoço ontem. As crianças, o Marcelo ainda estava trabalhando, eu estava ali fazendo o almoço e falando, Deus, o que o Senhor tem, né, para a gente? E Deus me trouxe à memória coisas que eu tenho lido com a Luísa. A gente tem uma Bíblia em quadrinhos em casa, quem tem criança talvez conheça essa Bíblia. E a gente sempre lê, eu sempre leio com ela à noite, antes de dormir. E eu sempre tento fazer o meu devocional baseado no que eu vou ler com ela no dia seguinte, para poder, né, facilitar ali. Às vezes ela faz 1 milhão de perguntas. E Deus me trouxe, né, realmente isso a respeito da vida de Salomão. Quanta coisa, quantos ensinamentos Deus deixou para a gente ali através da vida de Salomão. Acho que todos já ouviram pelo menos falar, né, de Salomão. Salomão foi filho de Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, rei Davi. E Davi, né, a Bíblia relata que Davi, ele desejava construir um lugar para Deus, fazer uma construção incrível. O sonho dele era construir um lugar para que onde a presença de Deus ficasse, porque Jesus não tinha vindo ainda, né? Não era esse contato que a gente tem livre hoje com Jesus, era diferente naquela época. E Davi tinha esse desejo e Deus falou para ele que não seria ele que faria isso, mas o seu filho, né? E Salomão foi o escolhido para essa construção e para outras muitas coisas que ele conseguiu fazer. Gostaria de estar abrindo em 1 Reis, capítulo 2. Quando Davi realmente estava lá doente, ele sabia que ele não ia viver muito tempo mais, já estava acamado. Davi chama Salomão e dá conselhos a ele. 1 Reis 2, versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem,
e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizer, e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Aqui Davi dá conselhos ao seu filho, que vai assumir o trono de uma nação poderosa. Eu creio que a mais poderosa de todas, porque era a nação escolhida por Deus. Era a nação onde Deus tinha os olhos dele, o amor dele derramado para aquele povo. Então, aqui Davi dá conselhos ao seu filho, para que ele não se esqueça das coisas de Deus, para que ele obedeça ao Senhor e cumpra aquilo que Deus deixou de exigência, né? Deus tinha feito promessas a Davi, mas para Deus cumprir essas promessas, Davi teve que cumprir algumas coisas, e Davi deixa essa ordem para que Salomão também cumpra essas coisas, para que a promessa se estenda para a vida dele também, e para a descendência dele também. Então, depois, assim, não foi fácil Salomão conseguir assumir o reino. Acho que a maioria de vocês aqui devem conhecer, né, essa história da vida de Salomão. E muitas coisas, muitas batalhas, muitas brigas, desentendimentos em família, um filho de Davi que matou o outro filho de Davi que quis assumir o trono. E, enfim, após muitas coisas acontecerem, Salomão assume o trono. E eu estava pesquisando, eu não achei muito certo, assim, não sei se a Magali e o Marcelo vão conseguir ter mais certeza disso, mas dizem que Salomão devia ter não mais que 18 anos quando assumiu o trono, pelo que eu olhei rapidamente lá no Google, né? Tem alguns relatos que falam que ele deveria ter em torno de 12 anos, e outro fala que ele tinha por torno de 18 anos. Imaginem uma pessoa pegar um reino, assumir um reino de Israel, vindo depois de Davi, o grande rei Davi, com uma idade tão pequena dessa. Eu fiquei me imaginando no lugar, eu falei, Deus, que responsabilidade que esse rapaz assumiu. Mas Deus estava com ele, então ele sabia, né? Quer dizer, eu acho que ele imaginava que tudo daria certo, porque Deus estava ali com ele. Então, logo a gente já vai depois ler ali, num certo momento da vida de Salomão, Deus diretamente faz uma pergunta para ele. Deus pergunta o que ele quer. E aí, Salomão, você vai assumir o reino? E agora, o que você quer? O que você deseja? O que o que você, o que nós pediríamos a Deus num momento desse? Se a gente for pensar hoje em dia, olhar os nossos jovens, né, nessa idade, mais ou menos hoje em dia, a gente vê tanta futilidade no mundo, o desejo por fama, por carros caros, por casas boas, por tênis caríssimos. Aí eu fiquei imaginando, eu falei, o que será que um jovem hoje, nessa idade, pediria? Será que ele pediria uma casa, uma mansão com piscina, com muitos empregados para fazerem as coisas dele, para ele não precisar fazer nada? Será que ele pediria eu nem sei, gente, o carro lá,
algum carro aí, uma Ferrari? Será que esse seria o desejo de um jovem hoje? Vamos abrir em 1 Reis 3, para a gente ver aqui, ó. Primeira Reis 3, vou ler no versículo 4. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhe essa grande benevolência. E lhe deste um filho que se assentaste no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Versículo 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão pede a Deus sabedoria. Deus, eu sou apenas uma criança. Me ajuda, me dá sabedoria para eu conseguir conduzir esse povo. Será que a gente pediria sabedoria? Eu fiquei pensando em casa. Falei, Deus, será que eu teria maturidade nessa idade? Eu teria maturidade suficiente para pedir a Deus sabedoria? A gente vai ler ainda em 1 Reis 3. Vou ler novamente aqui o versículo 10. Vou ler em outra versão. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Uau! O poder de Deus deve ter invadido a vida dele nesse momento. Eu fico imaginando, ele deve ter, não sei, ele deve ter desabado nessa hora, né? Falado do poder de Deus, ouvir isso diretamente de Deus, deve ter sido algo muito forte na vida dele. E a partir daí, então, Salomão começa a reinar. Várias situações acontecem naquele reinado. A sabedoria de Salomão é posta em prática. Ele toma atitudes que, provavelmente, se ele não tivesse recebido a sabedoria de Deus, ele não teria conseguido administrar aquelas situações. E no início da vida dele, eu vou dividir aqui a vida de Salomão, mais ou menos em três fases. O início da vida dele, ele foi fiel a Deus. Depois de tudo isso que ele ouviu, aquilo com certeza caiu no coração dele, e ele começou aquele reinado com fidelidade a Deus. Ele foi fiel, ele foi obediente, ele ouviu e guardou as palavras de Davi, seu pai. E como consequência dessa obediência, dessa fidelidade, ele colheu coisas boas. O reino dele prosperou,
a casa dele prosperou, tudo que ele fazia dava certo. Em 1 Reis 3:3, fala assim: Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos de seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Ele fazia tudo certinho. Ele cumpria aquilo que Davi tinha deixado para ele e que Deus tinha falado a ele também. Eu vejo, trazendo um paralelo com as nossas vidas, esse momento da vida de Salomão, do reinado de Salomão, eu vejo como quando a nossa vida está sendo conduzida por Deus. Quando a gente consegue realmente entregar tudo da nossa vida nas mãos do Senhor. Pode vir dificuldade, pode vir um problema, pode vir aquele imprevisto, pode quebrar o carro, pode ter um problema no emprego. A gente está ali firme, a gente está confiando em Deus e a gente segue fiel a Ele. Esse é o plano de Deus. Que em nome de Jesus a gente consiga se manter nessa fidelidade. E ser fiel nas mínimas coisas mesmo. Em cada detalhe da nossa vida. Às vezes as coisas não vão como a gente queria, como a gente planejou. Mas a Bíblia fala que a gente pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, que a gente consiga entender isso. Que a gente consiga viver isso todos os dias. Mas a gente tem que tomar cuidado. Salomão, depois de tudo isso, tudo dando certo, tudo acontecendo, Deus fala com Salomão, mais uma vez. Vamos abrir 1 Reis 9. Primeira Reis 9, versículo 1. Quando Salomão, voltando aqui, nesse período foi quando Salomão construiu o templo para Deus. Depois, se vocês quiserem procurar lá o relato, esse templo foi algo que eu acredito que não exista até hoje uma construção que chegue a tantas coisas detalhadas, a tanta riqueza na construção, tanto ouro, tanta madeira nobre. E Deus tinha prometido para o pai de Salomão, para Davi, que o filho dele faria essa construção. Então, 1 Reis 9, versículo 1. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real, além do templo do Senhor, ele construiu também um palácio para ele. E tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrarei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Aí vem mais um alerta. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Deus faz essa promessa a Salomão e deixou registrado na Bíblia. Então, essa promessa vale para as nossas vidas também. Se a gente obedecer, se a gente continuar ouvindo o que Deus tem para a gente, essa promessa
vale para a gente também. Então, Deus já fala, né, aqui é a segunda vez que Deus fala diretamente com Salomão. Me obedece, segue os meus caminhos, segue as ordenanças que eu deixei através da vida de seu pai. E a vida de Salomão vai passando, e as coisas vão, algumas coisas, né, acredito que dando tudo certo, a família dele prospera, o governo, o país vai dando tudo certo, ele faz vários negócios, fecha vários acordos políticos, e as coisas vão funcionando, tudo bem. Só que o tempo vai passando. Salomão deve estar ali, ocupado com os afazeres do dia a dia dele, que imagino que quantas responsabilidades um rei tinha, quantas coisas para decidir, quantas coisas para resolver, quantos problemas para solucionar. O tempo vai passando, Salomão se torna riquíssimo. Não foi o que ele pediu a Deus, lembra? Mas lá na outra vez, quando ele pede sabedoria, Deus fala para ele, já que você me pediu sabedoria, então eu te darei também riquezas e outras coisas que Deus promete lá para ele. Então, Salomão começa a se encantar e se enlaçar com os desejos do mundo. Gente, Salomão casou com 700 princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Eu fico pensando, às vezes eu falo, Deus, será que ele tinha tanta sabedoria assim? Ele casou com 1000 mulheres. Eu sou mulher, então eu posso falar. Imagina um marido com 1000 mulheres para administrar. É difícil com uma, os maridos? Não é fácil, né, de entender, às vezes, uma mulher. Imagina ele conseguir administrar isso. E para quê, né, gente? Qual a necessidade dele ter feito isso? Mas isso daí é problema dele com Deus, não é com a gente. Eu fico imaginando como que devia ser o dia dele. E o que acontece? Muitas dessas mulheres com que ele se casou eram mulheres de nações, as quais Deus tinha advertido para que eles não casassem, porque elas idolatravam a outros deuses. E Deus sabia que se o povo de Israel se envolvesse com outros povos que estavam ali ao redor, não ia funcionar. Eles iam se perder dos caminhos do Senhor. Mas Salomão fez o que Deus não tinha advertido para que ele não fizesse. E imagina, gente, 1000 mulheres lá, não sei dessas quantas adoravam a outros deuses. Imagine todos os dias ele recebendo a informação de pelo menos uma delas, falando da forma de idolatria que eles tinham no país, né, que ela tinha no país dela, e tentando fazer a cabeça dele com aquilo. 1 Reis 11:1, eu vou ler agora. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses. E, olha aqui, o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Salomão se perde no meio do caminho. E a gente? Quantas vezes a gente se perde no meio do nosso caminho?
a gente se pega ocupado com as coisas do nosso dia, com os nossos afazeres, cada um tem os seus afazeres, e a gente acaba esquecendo aquelas coisas que Deus deixou para a gente, as promessas, as advertências, e quando a gente vê, a gente já não está mais com o nosso coração totalmente voltado a Deus. A Bíblia fala que Salomão construiu um templo para cada um dos deuses dessas mulheres que ele tinha. E ali eram queimados incensos para esses outros deuses. Às vezes a gente não está ali idolatrando uma imagem, queimando incenso para uma imagem, para um outro Deus. Mas onde está o nosso coração? Ao que nós estamos nos dedicando? Muitas vezes a gente vê, né, a gente está numa... É bom, um incentivo ao cuidado à nossa saúde, ao nosso corpo, incentivo a práticas de esporte. Eu vejo que essa geração tem vivido isso mais forte, né, de que a gente tem que cuidar para a gente ter saúde, para a gente prolongar a nossa vida. Isso é bênção de Deus. Mas será que a nossa adoração está aí? Será que o cuidado com o nosso corpo está sendo mais importante do que a nossa vida com Deus? Será que aquele dia que é o dia do seu esporte, ou o horário que você vai na sua musculação, que você vai no funcional, que você vai surfar, enfim, jogar o futebol, né, os homens com o futebol. Será que se naquele dia Deus te chamar para um compromisso com Ele, você vai deixar de ir naquele seu compromisso com o seu corpo, para você cumprir o compromisso que Deus está te chamando? Não estou falando para que vocês não cuidem, tá bom? Vão para a academia, façam o seu esporte, para que a gente tenha, né, o corpo forte e resistente para fazer as coisas de Deus. Mas cuidado com os exageros. Cuidado para que isso não tire o seu foco de Deus, seu foco de Deus. Será que a nossa idolatria está sendo com os nossos filhos, com os nossos maridos, nossas esposas? Será que a gente está exagerando e deixando as coisas de Deus? Nossos filhos, nossa família são prioridade. Mas Deus é prioridade acima deles. Será que é o nosso trabalho que está tirando o nosso foco de Deus? Será que é o nosso carro? Ah, não, mas agora Deus me deu o carro tal. E você gasta e você investe todo o que você tem naquele carro. Um tempo que você poderia estar investindo para Deus. Um recurso financeiro que, de repente, você poderia estar investindo na obra de Deus. A gente lá em casa, eu e Marcelo, a gente está, nem sei quantos anos, acho que quase 30 anos no Ministério de Louvor. Um pouquinho menos, uns 25. Quer dizer que a gente não é tão velho assim. Mas a gente sempre teve lá em casa a questão dos instrumentos, porque a gente toca, instrumento não é barato. E quantas vezes a gente deixou de fazer coisas, até da nossa casa mesmo. Ah, vamos reformar, vamos fazer essa reforma aqui. Aí ele, poxa, mas eu vi aquele baixo, tem um amigo vendendo um baixo assim, não sei o quê. Ou eu, não, mas tem um teclado assim que eu queria. E a gente acaba deixando de fazer aquela coisa lá em casa para comprar um instrumento novo. Mas não é porque a gente quer mostrar que a gente tem um instrumento novo, porque a gente não... Não é essa a questão, é porque a gente quer oferecer o nosso melhor a Deus. Ou então, né, eu vou falar Ministério de Louvor, porque é a realidade que eu vivo. Ou então você precisa desenvolver um dom que Deus te deu, você precisa crescer, você precisa desenvolver aquilo. E ao invés de você gastar fazendo uma aula,
você vai gastar no carro, você vai comprar a roda, não sei das quantas, eu nem sei o que se gasta com carro, gente, som, enfim, né, rebaixar, tal. Estou falando do carro, mas serve para muitas outras coisas na nossa vida. Será que o nosso coração está aí? Deus adverte Salomão 2 vezes, Deus fala diretamente com ele. E mesmo assim, ele se esqueceu das advertências que Deus deu. Com a sabedoria que ele tinha, ele cresceu vendo o seu pai ter um grande reinado, sendo direcionado por Deus, apesar dos erros e das falhas de Davi. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Salomão cresceu ali, vendo tudo isso. E nós? Quantas coisas a gente já viveu, quantas coisas a gente já passou, quantos encontros, né, e nomes que a gente foi mudando ao longo dos anos na igreja, quantas vezes a gente já foi tocado por Deus lá no Shekinah, quantas coisas a gente já viveu aqui, quantas curas a gente já presenciou, a gente já recebeu, quantos milagres de Deus na nossa vida. Será que a gente está perdendo o foco e se desviando das coisas de Deus? No final da vida de Salomão, Salomão escreveu muitas coisas, né? Muito do que está aqui na Bíblia, a gente foi deixado por ele. Eu creio que ele não deve ter escrito tudo, porque não caberia, né? A gente teria não sei quantos livros para carregar. Que a gente consiga não se esquecer das promessas de Deus na nossa vida, das advertências que Ele tem nos dado. Tenta buscar na sua memória, quais as promessas Deus já te fez? Aqui, dentro dessa igreja, na sua casa, no seu quarto, na sua intimidade com Deus. Quantas promessas e quantas advertências Deus já nos deu? Será que a gente está conseguindo seguir tudo isso? Porque essas promessas de Deus, geralmente, elas têm a gente tem que cumprir uma parte para Deus conseguir cumprir a dele. Eu tenho certeza de que a parte de Deus, Ele está lá só esperando para cumprir. Deus deve estar ansiando para conseguir cumprir essas promessas nas nossas vidas. Mas será que nós estamos cumprindo com as coisas que Ele nos pediu? E no fim da vida de Salomão, ele acaba concluindo que tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, foi vaidade. Apenas vaidade. Em Eclesiastes. Vamos ler Eclesiastes 2, versículo 10? Em Eclesiastes 2, versículo 10. Não me neguei nada do que os meus olhos desejaram. Salomão tinha tanto dinheiro que tudo que ele desejava, ele teve. Ele comprou, ele pôde ter. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão está dizendo que tudo isso que ele teve, tudo que ele pôde comprar, todos os desejos
da vida dele que ele pôde saciar, porque ele tinha poder aquisitivo para aquilo, foi como correr atrás do vento. Será que nós estamos correndo atrás do vento nas nossas vidas? Será que a gente vai alcançar? Se a gente ficar correndo atrás do vento, a gente vai conseguir pegar alguma coisa? É mais importante a gente temer e obedecer ao nosso Deus. É isso que a gente tem que buscar. A gente tem que ler para a gente saber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes Deus não vai chegar como Ele chegou a Salomão e falar diretamente com ele. Muitas vezes a gente não vai ouvir a voz audível de Deus. Mas sempre que a gente lê a palavra, Deus vai falar com a gente. Aqui está, né? Aqui estão todas as promessas de Deus nas nossas vidas. Vocês têm promessas na vida de vocês? Eu tenho promessas na minha vida. E muitas vezes também, né, além da palavra, muitas vezes Deus usa profetas para nos trazer palavras, para nos trazer promessas. Será que a gente se lembra de tudo que a gente já recebeu? Será que a gente tem focado a nossa vida para conseguir alcançar essas promessas que Deus nos deu? Ou será que a gente está só correndo atrás do vento? Em Eclesiastes 12, versículo 13. Ele fala assim: agora que já ouvi tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Eu queria chamar o Marcelo, vou pedir a ajuda dos universitários, o Marcelo concluir. E também gostaria de ler Provérbios 3, versículo 3 e 4. Provérbios 3, versículo 3 e 4. Que isso seja gravado em nossos corações. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Deixa eu passar para o Marcelo, está orando. Vamos nos levantar, irmãos? Creio que essa palavra vem de encontro a nossas vidas aqui nessa manhã, amém? E as palavras do Senhor estão registradas para nosso ensino. Salomão é um grande exemplo para nós de erros e acertos. E eu creio que existe uma unção nesse lugar. E as mesmas palavras que foram liberadas para Salomão de bênçãos e promessas, nos são acessíveis. Porque Deus fala que em Jesus, todas quantas são as promessas de Deus, tem o sim e o amém. Quem não gostaria de ter um encontro com Deus, e Deus se agradar, e falar: te darei sabedoria, te darei riquezas, te darei prosperidade, te darei vida longa. Quem gostaria disso na sua vida? Todos nós. E depois Deus se encontra com ele novamente e fala: Salomão, a promessa está de pé, eu ainda estou com você, se você estiver comigo, eu estarei com você até o final da sua vida, o seu reinado vai ser próspero e descendentes herdarão o seu legado. Então Deus já está estendendo a promessa dele para os filhos, os descendentes. Quem tem filho aí? A unção de Deus pode ser tão poderosa na sua vida, meu irmão, que se estende para os seus filhos.
e os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações. O poder de Deus não se limita a uma vida do ser humano. Se você é fiel com Deus, Ele pode transcender a sua vida e tocar corações de seus descendentes até. Mas existe uma condicionante: se atentamente ouvires a minha voz. Salomão casou com 1000 mulheres, como a Karina falou, né? 1000 sogras. A minha sogra é uma bênção, então eu não teria esse problema, né? Com quem você tem se casado? Deus me colocou no coração, me chamou a atenção, com quem a gente tem se casado? Tem uma visão espiritual a respeito disso. Talvez você está se casando com orgulho. Talvez você esteja de mãos dadas com orgulho. É do meu jeito, eu tenho razão. E isso está gerando um grande impedimento de você experimentar a bênção de Deus na sua vida, por causa do orgulho. Talvez você esteja batendo de frente com o seu cônjuge, com um familiar, com um amigo, com um líder da igreja. Você está casado com orgulho, e isso está impedindo você, está te levando para longe de Deus. Ou talvez você esteja casado com a ganância desse mundo: quero ser rico, eu quero ser próspero, e isso está te levando para longe de Deus, meu irmão. Talvez você esteja casado com o ciúme, com a inveja, com o ego. Vamos vigiar, meu irmão. Enquanto esse louvor estiver sendo ministrado, pensa nisso. Quem que eu tenho permitido? O que eu tenho permitido que chegue na minha vida, que está me afastando de Deus? Vamos adorar ao Senhor, amém? Vem aqui, Espírito Santo de Deus, ministra nos corações. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Coloquemos Ele no lugar de devido valor. Jesus é o centro de tudo que há. É o primeiro e único da nossa vida. O início e o fim, O alfa e o ômega. desde a eternidade, tudo é sobre Cristo. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Não. Oh. Jesus, tu és o céu. Diga isso a Ele, levante suas mãos e diga isso a Ele. E tudo aponta para ti. Tudo na minha vida tem que apontar para Ti. Oh. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Não. Jesus, tu és o centro
Somos sua igreja, Jesus. Jesus é o centro de sua igreja. Toma o seu lugar de valor na nossa vida. Um dia Ele virá. Oh, aleluia. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Um dia estarei com o Senhor Jesus. Jesus. Aleluia. Jesus. Oh, um dia estarei contigo. Cristo seja o centro. Todo meu ser mostre quem tu és. E em meu coração Cristo seja o centro. E todo meu ser mostre quem tu és. Aleluia, irmãos. Gostaria que nesse momento você estivesse colocando a sua vida diante de Deus. Se você identificou que existe alguma área da sua vida que precisa de conserto, algum casamento errado aconteceu aí, creio que é o momento da gente se consertar com Deus. Começa a falar com Ele agora. Fala: Deus, essa área da minha vida eu quero um conserto diante do Senhor. Foca os seus pensamentos em Deus. Se houve algum erro da sua parte, peça perdão a Ele. Deus, eu não tenho levado o Senhor a sério como o Senhor merece. Se você tem deixado de obedecer a Deus por uma opinião própria, meu irmão, o orgulho está batendo na sua porta, peça perdão. Mas eu acho que não deve ser assim, eu acho que as coisas estão erradas. Orgulho, peça perdão para Deus. Talvez você esteja casado com uma carência pessoal e você entrou até num jugo desigual, num relacionamento errado. Talvez você está casado com Mamon, o Deus desse mundo das riquezas, ansiando ser rico, ansiando ser próspero, e está se afastando cada vez mais de Deus. Talvez você quer ser notado, talvez você queira ser reconhecido pelas pessoas, pelos homens, e Deus não está te reconhecendo mais. Deus olha para você e não te reconhece mais. Quem é você? Eu não reconheço mais você. Você mudou. Você está a cara do mundo, mas não está a cara de Jesus. Ou talvez você esteja casado com o perfeccionismo. Eu tenho que ser perfeito, na minha vida tudo tem que ser certinho. Irmãos, a corrida pelo perfeccionismo é uma corrida que você está correndo atrás do vento. Nunca você vai alcançar a perfeição. Salomão, no final da sua vida, concluiu: estive todos esses anos correndo atrás do vento. Deus tem uma outra proposta para você. Ao invés de você correr atrás do vento, Deus fala em sua palavra que assim, se atentamente ouvires a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, as minhas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Não é você que vai ter que correr atrás de algo, meu irmão. As bênçãos de Deus vão correr atrás de você e vão te alcançar. Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos. Eu vou estar orando aqui nessa manhã. Existe uma unção de Deus nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. E eu gostaria de te convidar a vir à frente, se você quer receber essa oração baseado nessa palavra. Se Deus tocou no seu coração, vem até aqui. Deus vai ministrar na sua vida.
Sai do seu lugar, não fica com vergonha, não se prende a uma religiosidade. Às vezes a gente fica tão com medo da opinião das pessoas. Eu preciso dessa unção aqui nessa manhã, meu irmão. Essa palavra falou comigo também em alguns pontos da minha vida pessoal. Sai do seu lugar, vem aqui. Não diante de mim, não, mas diante do altar do Senhor. Ele tem que ser o centro. Você tem corrido atrás de vento, meu irmão, as coisas não estão dando certo. Eu corro e não alcanço. Me esforço e as coisas não acontecem. Tenho trabalhado tanto, mas tenho corrido atrás do vento. Deus, olha para os nossos corações aqui nessa manhã. A tua palavra foi ministrada, Deus. Ela é poderosa para mudar as circunstâncias da minha vida. A tua palavra é poderosa para mudar o rumo da minha vida, assim como um dia o Senhor se encontrou com Salomão e a vida dele mudou. Ele era apenas mais um dos filhos de Davi, mas quando o Senhor chegou na vida dele, ele se tornou o grande rei Salomão. Eu me encontro com o Senhor nessa manhã. Eu sei que eu estou nesse lugar físico, mas existe um lugar espiritual sendo aberto para nós aqui nessa manhã. E eu entro na sala do trono, assim como cada irmão aqui, nós temos um encontro contigo. E Deus te faz a mesma pergunta, meu irmão: o que queres que eu te faça? Fala com Ele agora, abre sua boca e pede para Deus: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Fala com Deus agora. Pensa bem no que você vai pedir. Você quer uma cura, você quer a conversão da sua família. Tudo antes precisa vir numa transformação pessoal da sua vida. Algo aí dentro precisa mudar. Sim. Deus venha ministrar nos corações aqui nessa manhã. Ministra em cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus. Ori andaraiaçuia, que vai visitando os corações. Deus vai abrindo seu coração para Deus, meu irmão. A unção de Deus está aqui. Vai abrindo e quebrantando seu coração enquanto os irmãos estão adorando aqui. E Deus está trabalhando na sua vida. Os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações. A minha bênção está sobre você, os filhos dos seus filhos, até por 1000 gerações. É nessa palavra que você tem que se apegar. Até 1000 gerações. Vai restaurando corações, Deus. Visita casas, Deus. Eu vejo Deus visitando o seu lar, meu irmão. Eu vejo Deus restaurando corações aqui nessa manhã. Corações feridos e decepcionados. Corações cansados. Corações contritos e quebrantados. Deus não resiste. Deus não resiste ao coração contrito e quebrantado. Deus tem um novo estilo de vida para você,
que é sei estar contente em qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Sei estar contente em qualquer circunstância. Vai passeando aqui, Espírito Santo. Alcança cada um, recebe a bênção de Deus, meu irmão. Recebe aquilo que você tem buscado em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te visite aí no lugar que você está agora. Em nome de Jesus. Você não ficou resistente a essa palavra, você veio até aqui. Que o Espírito Santo corresponda às suas expectativas e à sua atitude de quebrantamento de coração nessa manhã. E te visite trazendo a bênção que você precisa. A bênção que você tem buscado. Em nome de Jesus. Até 1000 gerações. Os filhos dos seus filhos serão alcançados. Até 1000 gerações. Esse é o poder da minha promessa. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está nesse lugar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê shalom, paz. Aleluia. Oh, aleluia.